Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Salve, amigos. Estamos com Política na Veia, aqui um programa da Carta Capital, do Cláudio Couto, com Fora da Política não há salvação, e comigo, Luiz Nassif, do Jornal GGN. Hoje sem o Sérgio, que está gozando merecidas férias aí, então eu e o Couto aí vamos fazer um bate-bola aqui, Couto. Couto, a bola é sua com a Rússia e a China e a viagem do Lula. Tudo bom para você? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário em que as pessoas nos escutam. Olha, eu acho que são viagens, primeiro, né, necessárias, porque afinal de contas o Brasil é parte dos BRICS, e sendo parte dos BRICS, goste-se ou não do regime político que vigora na Rússia, que vigora na China, e a gente sabe que se trata de regimes autoritários, estamos falando de parceiros do Brasil. E a missão de um governo, como é o governo do presidente Lula, e podia ser qualquer outro, na sua relação com outras nações, não é ser ali um bastião da democracia ou levar novos ares para esses países, até porque está fora do nosso alcance produzir transformações desse tipo. Mas está, na realidade, defender os interesses nacionais. E dentre os interesses nacionais está o estabelecimento de relações de comércio, de relações de cooperação econômica, de cooperação tecnológica, de cooperação científica, com outras nações do mundo, né? Sejam elas democráticas ou não. E eu estou dizendo isso por quê, né? Porque nós vimos aí muitas críticas sendo feitas à viagem do presidente Lula à Rússia e depois o encontro dele com o Xi Jinping, por conta de se tratarem ali de ditaduras, de haver outros ditadores presentes lá nas comemorações ali do Dia da Vitória sobre as forças nazifascistas pela antiga União Soviética, hoje encampada, pelo menos do ponto de vista simbólico, pela Rússia, como se isso fosse, na realidade, chancelar os regimes políticos ali representados por essas lideranças. E não se trata disso. Se trata, pura e simplesmente, de, primeiro, manter o diálogo e, segundo, buscar canais de cooperação que sejam do interesse do Brasil. É aquela ideia de que países não têm amigos, né? Países têm interesses, passa exatamente por aí. Você não se reúne só com aqueles com os quais você tem, por exemplo, afinidades ideológicas ou afinidades até mesmo de certos valores, como no caso da democracia. Você se reúne com aqueles que possam ser parceiros do Brasil naquilo que nos é relevante, né? A gente viu agora mesmo, depois de todo o blefe, de toda a palhaçada produzida pelo presidente norte-americano Donald Trump, que os Estados Unidos se sentaram com os chineses para fazer uma negociação. Nada mais natural. Há interesses comuns entre esses países que precisam resultar em algum tipo de convergência. Isso passa por estabelecer diálogo, por estabelecer negociação. Se os Estados Unidos, que têm na China um inimigo, em boa medida, sentam para conversar, nós que não somos inimigos nem da China nem da Rússia, não teríamos por que não fazer isso. Alguém poderia ponderar, mas e o papel do Brasil de eventual mediador ali do conflito entre Rússia e Ucrânia? Muito sinceramente, duas coisas. Primeiro, se nós formos ser mediadores, precisamos conversar com os dois lados e, portanto, conversar com o Putin é parte do processo. Mas, segundo ponto, eu acho que o Brasil já não está mais nessa condição de tentar aparecer ali como mediador, mesmo porque foi escanteado desse papel pelo próprio presidente Zelensky da Ucrânia, que mostrou ali que não teria nenhum interesse de ter o Brasil participando nessa frente. Depois, né, embora imaginasse que tinha nos Estados Unidos um aliado, levou aquela invertida do Trump e do J.D. Vance naquela constrangedora, vexatória reunião que foi feita lá no Salão Oval, em que ele foi humilhado, né, pelo presidente, pelo vice-presidente dos Estados Unidos. Por causa disso, ele vai deixar de procurar o apoio americano? Eu creio que não. Ou seja, as relações internacionais passam por superar esse tipo de problema, muitas vezes até certos tipos de constrangimentos. A visita do Lula à Rússia e esses diálogos que ele estabelece também com a China têm que ser lidas nessa chave. Acho que isso pode ser altamente proveitoso para o Brasil. Existem já investimentos chineses importantes acontecendo no Brasil, por exemplo, a vinda das montadoras. A ministra Simone Tebet fala aí na vinda de investimentos chineses para a área de infraestrutura, particularmente ferrovias. Então, acho que olhar para tudo isso é, na realidade, necessário quando se trata justamente de fazer com que o país prospere. Para o país prosperar, ele precisa estabelecer esse diálogo com quem quer que seja. Só lembro aí que ontem parece que encontraram nos porões da Suprema Corte da Argentina papéis nazistas lá. A Argentina e o Brasil, nos anos 40, tiveram a opção de escolher entre as potências que caminhavam aí. O Brasil escolheu os Estados Unidos, não por ser democrático ou não ser democrático, mas é por ser aquele
que poderia oferecer mais contrapartidas para o Brasil. E a Argentina ficou com a Alemanha, um pouco com a Inglaterra. O que aconteceu? A partir daquele momento, o Brasil se desenvolveu. Até então, a Argentina era a maior economia da América Latina, o Brasil ganhou CSN e outros investimentos fundamentais e embalou. Então, o ponto central é o seguinte: a geopolítica é a questão dos interesses. O Brasil tem uma tradição histórica de não interferência em outros países. Mas se você for falar no velho modelo democracia versus autoritarismo, como é que você ficaria com os Estados Unidos agora que o governo Trump está querendo abolir até o habeas corpus, que é a base de toda a formação democrática e humanista? Então, com a China, a gente tem uma parceria que já vem de algum tempo aí. Em relação à questão das ferrovias e tudo, esse é um ponto interessante. A Simone Tebet, ela tem um dos projetos que ela está tocando lá, são as rotas transoceânicas, ligando aí Porto de Santos, o norte, tudo, ao Oceano Pacífico, sem entrar na Rota da Seda, que daí seria um compromisso maior, né? Agora, é importante, uma coisa que me chamou muito a atenção, lá um dos ministros aí do Lula, querendo trazer empreiteiras, grandes construtoras chinesas para cá. Você pega o Tarcísio de Freitas aqui, ele faz uma licitação para o metrô e põe especificações que só atendem a empreiteiras estrangeiras. Isso aí é uma falta de visão monumental. O Brasil, até a Lava Jato, tinha a melhor engenharia do mundo. Arrebentaram com as empresas de engenharia brasileira, mas a inteligência, a capacidade técnica prosseguiu. O que precisa são contratos. Então, o que deveria ser feito agora, inclusive com as rotas transoceânicas e com as demais obras do PAC, é um processo de recuperação dessas empresas. Você tem a tradição já de gestão delas, tem a tradição de engenharia, e a única tradição que tem que acabar é a de corrupção. Então, está faltando, digamos, fazer esse imbricamento com a industrialização brasileira, que era o único setor que o Brasil tinha competitividade internacional. O Lula fez um belo discurso sobre essa questão da exportação de serviços e tudo, mas quando você vê o acordo com a Europa, vai permitir empreiteiras europeias participando de licitações públicas aqui. Então tem que recuperar as empreiteiras. Se tem desconfiança em relação aos controladores, muitos já abriram mão, muda os controladores, mas as empreiteiras, a inteligência que existe lá tem que ser recuperada. Era o único setor que o Brasil tinha competitividade internacional. Então virou um alvo fácil nessas disputas geopolíticas. Bastou colocar uma Lava Jato, colocar foco nelas e ponto. Agora é interessante, né? Você pega o Estadão fez um editorial lá que saiu do fundo da tumba, sabe? Um editorial lembrando a Guerra Fria, mas com toda aquela terminologia dos anos 50, 60. Uma coisa inacreditável. Eu acho que foi algum editorialista lá, o Heller e outros, que saíram da tumba e escreveram. E, ao mesmo tempo, é o único jornal que está dando uma cobertura correta da relevância dessa viagem à China. Mas daí chama atenção para algo que é uma deficiência terrível brasileira aí, que é a questão do conceito de relevância para a mídia. O que separa a mídia de rede social é o conceito de relevância. E o conceito de relevância não é aquilo que é lido pelo leitor. Senão você vai para assassinato, crime aí. É aquilo que é relevante para o país. É isso que transforma a mídia em um agente social dos mais relevantes. Mas quando você vê toda a discussão de viagem, né? Quanto que custou essa viagem? Não, porque a primeira-dama foi passear. É de uma pequenez humilhante para a imprensa. Uma viagem como essa, você tem que analisar quais são os pontos centrais estruturantes para o país e essa identificação de políticas estruturantes que estão acontecendo com o governo Lula. O Lula está muito inativo na questão das grandes atuações políticas, aí está meio sem saco para fazer esse jogo de declarações e tudo, mas as políticas estruturantes estão sendo reconstruídas no país. E essa com a China é das mais relevantes também. E essa questão do meio-campo com os Estados Unidos e tudo, como é que você vê essa evolução? Os Estados Unidos têm que oferecer redução de tarifas e a China tem que oferecer investimentos, né? Quando você falou em meio-campo, achei já que você fosse falar do Ancelotti. Mas isso a gente deixa para falar em outro momento, né? Olha, eu acho que na realidade aquilo que eu falei antes, né, pensando na China, pensando inclusive na Rússia também, vale da mesma maneira para os Estados Unidos, né? O Brasil não tem que, enfim, procurar caras bonitas, ele tem que ver na realidade como é que ele consegue tirar vantagem dessas relações com outros países, né? E os Estados Unidos entram na conta. É bom a gente lembrar o seguinte: embora a China seja o nosso principal parceiro comercial, do ponto de vista dos investimentos externos no Brasil, os Estados Unidos estão muito à frente.
Nós temos aí investimentos americanos no Brasil que são muito mais significativos em volume do que são os investimentos chineses. E claro, até por razões que, enfim, nem precisamos aqui explicar, muito mais antigos, né? Porque quando a China ainda era um país sequer em desenvolvimento do ponto de vista próprio, os Estados Unidos já eram uma potência econômica e já fazia investimentos no Brasil, né? Trouxe inúmeras indústrias e outros tipos, né, de atividade econômica para cá, também na área de serviços e tudo mais. Inúmeros casos. Então é claro que a gente tem nos Estados Unidos também um parceiro importante. E nesse sentido, eu acho que a postura do governo até agora tem sido correta, né? Porque ela tem sido uma postura de cautela. Inclusive, não falar demais, não ficar ali dando motivos para que haja qualquer tipo, por exemplo, de bate-boca do governo americano com o Brasil. A gente viu, inclusive, nesses dias, uma situação que agora parece que começou a cair já no esquecimento, mas que é interessante lembrar, né? Veio ao Brasil um representante do governo americano, que é aquele sujeito, o indivíduo responsável por sanções americanas. E isso foi alardeado pelo Eduardo Bolsonaro, né, que está num alto exílio lá nos Estados Unidos, como se fosse um sinal de que o governo Trump aplicaria sanções ao Brasil por conta da atuação do Supremo Tribunal Federal sobre os golpistas do bolsonarismo, incluído aí o próprio pai dele. E, na realidade, o próprio governo americano imediatamente tinha soltado uma nota informando dessa vinda dessa autoridade americana para cá, mostrando que não se tratava disso, que era uma visita que tinha a ver, na realidade, com o estabelecimento de relações de cooperação na área de segurança. Mas seja lá como for, o fato é, essa visita se deu por conta do que podem ser interesses comuns na área de segurança. É disso que se trata. Então veja, mesmo o governo Trump sendo o que é, existe espaço para entendimento com o Brasil. E as autoridades brasileiras receberam essa figura, dialogaram com ela, tentaram encaminhar aí algum tipo de cooperação, mas sem dar qualquer tipo de pelota, né? Porque pudesse ser a vinda aqui de um interventor americano sobre o sistema político brasileiro por conta da atuação do judiciário. Nada disso. Então, eu acho que o Brasil faz é justamente procurar convergências, é procurar interesses comuns. Ainda que possa haver inúmeras diferenças, e ainda que o próprio presidente Lula tenha aí, em determinadas situações, feito críticas à postura do presidente Trump na política externa que ele vem adotando, seja no caso das tarifas, seja em outras situações, o fato é, ele o faz de maneira muito discreta, muito pontual, sem que isso ganhe grande visibilidade ou grande proeminência. Eu acho que essa é a estratégia, né? É meio que se fingir de morto no meio dessa confusão toda, porque afinal de contas a gente ganha muito mais estabelecendo pelos canais adequados as relações com os vários países do mundo, e os Estados Unidos, e a China do outro lado, e a Rússia do outro lado, estão todos incluídos nisso, do que fazendo marola e do que ideologizando esse tipo de questão. A própria posição, na realidade, do Eduardo Bolsonaro mostra isso, né? Política externa como instrumento de batalha ideológica, né? Aliás, o governo do pai dele foi isso o tempo inteiro, né? A política externa como instrumento de batalha ideológica. Tinha aquele sujeito ali maluco que ocupou o Ministério das Relações Exteriores durante um tempo, né? Ernesto Araújo, o indivíduo que achava que Trump era o farol do mundo, né, que ia salvar o mundo cristão e coisas desse tipo, e que se orgulhava de ajudar a tornar, né, o Brasil um pária internacional. Era isso que era a política externa do governo Bolsonaro, e o que a gente está vendo é uma política externa que volta à raia da normalidade, inclusive da tradição da política externa brasileira, que é a do não alinhamento, que ocorreu, olha só, em vários momentos da nossa história, inclusive durante a ditadura militar. Quer dizer, o Brasil nunca ficou ali comendo na mão de potências estrangeiras, mesmo durante o período da Guerra Fria. Não é agora que iria fazer isso, né? Ou que iria, por ter diálogo com a China, por exemplo, deixar de ter diálogo com os Estados Unidos. Acho que a gente está, na realidade, consertando bem esse meio de campo, para voltar à sua metáfora. Aliás, a política nacionalista, do ponto de vista diplomático aí do Ernesto Geisel, é que convenceu os americanos que apostar em ditadura militar não era garantia nenhuma. Eles passaram a fazer um outro investimento, que é na aproximação com o judiciário, com juízes, procuradores, tudo, como fizeram na Ucrânia também. Pois é, exatamente. Mas é interessante essa questão das nuances da diplomacia, porque o Brasil ele tem uma baita arma contra o Trump, que seria colocar tributação sobre o etanol. O etanol vem dos estados que mais votam a favor do Trump. Então você vê que quando o Trump faz todos esses salários, você tem aqueles detalhes internos que juntam características da política interna com produtos exportados e tudo,
E eu lembro quando começou essa guerra com o Brasil, que o Itamaraty foi para lá para discutir, uma das armas era essa. Se colocar, aumentar muito aí para a siderurgia e produtos brasileiros, que é importante também. Os Estados Unidos é o maior parceiro para produtos manufaturados Sim, brasileiros, é isso mesmo. mais que a China. Para a China a gente exporta commodities, basicamente, né? E não manufaturados. Agora é um jogo muito interessante, porque você tem a Europa sendo deserdada pelos Estados Unidos, que vira um bloco também, procurando parcerias. Você tem o Japão. A maneira como o Lula foi recebido no Japão mostra a relevância que eles dão para o Brasil também. Então, o Brasil hoje tem que ter, digamos, uma visão estratégica, aí, que o Itamaraty tem também, o Lula já mostrou em outros momentos. Eu não sei se ele vai ser um Getúlio Vargas, aí temos de geopolítica aí. Também era mais simples lá, era Estados Unidos ou Alemanha também, né? Mas você tem hoje um jogo de xadrez fantástico aí. Pô, tem um pacto aí do INSS e falta de proatividade do governo. Como é que você está vendo aí esse segundo tempo do mandato aí até o final do ano? Olha, essa foi, acho que a grande derrapada do governo nesse terceiro ano, né? E uma derrapada que, vamos dizer, surge de um certo paradoxo, né? Que é de um mérito do governo ter finalmente aberto essa caixa preta, né? O problema foi, evidentemente, a condução muito ruim do caso pelo ex-ministro do Trabalho, agora ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Porque, afinal de contas, tinha esse problema já diante de si, tinha lá na sua mesa há bastante tempo, teria tido condições de fazer algo em relação a isso com muita antecipação, e veja, tiraria disso um imenso trunfo político, né, se tivesse atacado esse problema logo que ele apareceu, né, porque não cairia no colo do governo, mas em vez disso ficou ali cozinhando o galo, para usar uma expressão antiga, e por conta disso, o que que acontece? Caiu no colo do governo, mesmo porque quando a gente olha o volume dos recursos que foram subtraídos dos aposentados e pensionistas ao longo do tempo, eles foram muito maiores durante esse período do governo Lula do que tinham sido antes. Eles começam antes, remontam até o governo Temer, mas ele cresce muito justamente no período do Lupe. Foi uma imensa demonstração de incompetência para, enfim, não supor que possa haver alguma outra coisa, ficar só nisso. E claro que isso explodiu como uma bomba dentro do colo do governo. Não bastasse isso, temos ali de novo, né, um sujeito que sempre consegue transformar a limonada no limão, que é o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que conseguiu, atacar um membro do seu próprio governo, né, o ministro Vinícius, lá da CGU, da Controladoria Geral da União, que foi o sujeito que conseguiu implodir esse esquema, como se ele não tivesse resolvido o problema antes, né. Essa é uma história muito esquisita, né, quer dizer, o que que aconteceu para haver esse tipo de situação? Qual é o interesse dele, né? O que que ele tenta produzir ao fazer um ataque desse a um colega de ministério, né? Porque afinal de contas, não é assim que um governo deve funcionar, menos ainda por parte do sujeito que é o responsável por coordenar a ação dos ministérios. Conseguiu piorar uma situação que já era muito desconfortável para o governo ao atacar aquele que é o responsável por começar a solucionar o problema, que é o ministro-chefe da CGU. É difícil, imaginar que um governo que tem Rui Costa na Casa Civil possa colher bons frutos, né. Parece que está ali mais para atrapalhar do que para ajudar. Cá para nós, né? Se tivesse Casa Civil aí, eles estariam. Isso aí desde o ano passado já vinham as denúncias. Mas o que, que acontece aí também, né? Você, com essa questão do Supremo ter acabado aí com imposto sindical, obrigatório, e tudo, quebrado as pernas aí do movimento sindical, se viu nessa questão de prestar serviço para aposentados uma possibilidade. Só que quando você abre essa possibilidade, você tem que ter na outra ponta a fiscalização. A fiscalização que o INSS não fez, mas o ponto central é que o Couto colocou. Ué. Caberia à Casa Civil, dada a relevância, saber em que pé que estava, ter um contato com o CGU, AGU, TCU, pessoal da Polícia Federal, não para interferência, mas saber quais são as investigações relevantes e quando elas têm o desfecho, o anúncio é do próprio governo. Agora você pega o Rui Costa, que olha, a Bahia já deu o Jacques Wagner, que era um cara extremamente habilidoso, em condições de entender toda essa estrutura de poderes de um país. Agora, o Rui Costa não é um ACM. O ACM ele tinha mais visão de país do que o Rui Costa. Exato. E olha, e lembrando que o Rui Costa, né, como governador da Bahia, é um sujeito responsável por 2 coisas muito ruins, né. Pelo aumento da letalidade policial a níveis alarmantes, é hoje um dos estados com maior taxa de letalidade policial e é inclusive o segundo estado da federação com a maior taxa de homicídios.
Só perde para o Amapá. Olha o legado que o Rui Costa deixou como governador da Bahia. É esse sujeito que está ali tocando, vamos dizer, a casa das máquinas do governo. É muito complicado isso. Sem esquecer do caso aí daquele chefe do escritório do crime do Rio, que foi morto na Bahia, Adriano da Nóbrega. Adriano. É você que estava implicado, inclusive, na morte da Marielle, que a PM da Bahia, mostrando que, para mim, você tem, digamos, a grande organização subterrânea que tem hoje, que vai ser uma ameaça, é essa questão das PMs. Você pega a PM da Bahia, ela atuou articulada com o pessoal do Rio de Janeiro. Isso é evidente. Aquilo lá foi uma queima de arquivos. Quando você pega a PM aqui de São Paulo, aqui, com esse Derrite, ele está articulando uma milícia, tirando todos os oficiais legalistas lá, colocando o pessoal da rota, que são matadores e tudo aí, obedecendo a um comando dele. Porque se você pega a tentativa de golpe de 8 de janeiro, um dos motivos de não ter ocorrido, um foi o alto comando militar não ter embarcado. O segundo foi que houve uma movimentação dos procuradores dos estados que decretaram o estado de emergência para que as tropas não saíssem dos quartéis. Conseguiram fazer um movimento articulado que impediu. Agora, hoje, com uma PM paulista comandada por Derrite e por Tarcísio de Freitas, com a PM da Bahia, que é um estado do PT, articulada do jeito que está, quem é que segura? Agora, tem uma coisa que me chama a atenção. O Lula, cada vez mais, ele está se mostrando um político de centro. Ele quer ser o mediador. Sempre foi isso, né, Nassif? Sempre, mas agora mais ainda ele está se afastando, inclusive, de várias bandeiras de esquerda. Ele era aquele político que a democracia brasileira, inclusive com seus privilégios e tudo, sempre precisou de amainar exageros, amainar. Mas ele é um sujeito que ele é republicano até o último fio de cabelo. E, no entanto, persiste essa questão, essa visão de tentar ressuscitar até o vampiro do Temer aí para trazer alternativa democrática. O que é isso? É o preconceito histórico? Preconceito histórico em relação ao próprio Lula, né, você quer É. dizer? Eu acho que há muito disso, né, existe esse problema. Existe uma impaciência, né, com o governo também relacionada a escândalos, né, que a gente sabe que aconteceram em governos petistas passados, então qualquer coisa que ocorre agora já é motivo para uma crítica bastante dura, sendo um partido, o PT, que tem um discurso contrário a isso, né, historicamente. Eu lembro que o Brizola chamava o PT de UDN de macacão, né, porque dizer que o PT tinha aquele moralismo anticorrupção que a UDN também carregava e tudo mais. E o preço de quando você passa por escândalos de corrupção como aqueles que o PT passou no caso do Mensalão, depois no caso do Petrolão, é produzir, enfim, uma vulnerabilidade nessa área que é imensa, ainda mais se não há, por parte de certos interlocutores, tanta boa vontade assim. Aí é claro que a dureza vai ser ainda maior. Então acho que há esse telhado de vidro, né, e há um problema também do governo que, vamos dizer, está devendo do ponto de vista de ter uma identidade mais clara nesse terceiro mandato. Qual é a identidade do terceiro Lula, né? A gente quando volta ao governo Lula 1, ao governo Lula 2, a gente tem essa identidade clara ali. Foi um governo que recuperou o país do ponto de vista econômico, que reduziu a pobreza, que baixou a desigualdade, que teve políticas sociais importantes, que conseguiu produzir um desempenho econômico bastante satisfatório. Tudo isso estava presente lá, não à toa o Lula termina com uma popularidade altíssima, né, o seu segundo mandato para lá de 80%. E nesse caso, agora, né, do governo Lula 3, a gente não tem nada disso. Então, um governo que é frágil do ponto de vista de ter uma identidade mais clara, é um governo que se torna muito mais vulnerável a qualquer tipo de crítica. E aí entra essa. Hoje, quando a gente falava do caso da visita do Lula à Rússia e o diálogo também que ele mantém com o Xi Jinping, dessas críticas que têm sido feitas ao fato do Lula ir a uma reunião em que há governantes de países autoritários. Pois bem, esse mesmo tipo de crítica também se torna mais fácil quando você não tem um governo com uma clara identidade a mostrar. É disso que se trata. E veja, a gente até agora também falava muito da fragilidade desse governo naquela Casa das Máquinas, né, que é a Casa Civil. Bem, num caso como esse, você não pode colocar a culpa na comunicação. Não é só comunicação. Claro que a comunicação importa, claro que melhorou muito a comunicação do governo desde que o Sidônio assumiu ali a Secretaria de Comunicação do governo. Agora, o problema não está só aí, está realmente nessa operação geral da máquina governamental. Coisa não é relevante aí, a falta de cara. O pessoal vem com essa história, né? O que está provocando popularidade é a questão da inflação, é a questão do custo de vida e tudo. É um negócio muito mais sofisticado e muito mais complexo
essa questão de como que você cria, como que você desenha um cenário de futuro para o país. Sim. O cenário de futuro ele é essencial, porque as famílias hoje, elas veem o Brasil, não conseguem entender o que vai ser os anos seguintes. Vê um mundo aí com esse clima de guerra, não consegue entender o que vai ser o futuro. Vê a questão de meio ambiente. Então esse projeto, essa marca de país, levando o otimismo aí que vai para frente, que é algo que pega, digamos, aqueles setores mais do alto, mas que vai se espraiando para as redes sociais, inclusive. Então, quando você vê o desânimo que ocorre em relação ao governo, é falta dessa cara. E quando você vê o que está sendo feito, aí tem muita coisa estruturante sendo feita. Sendo feita na Fazenda, com a transição energética, no MDIC, com a Nova Indústria Brasil, no planejamento. O país está investindo, mesmo com carência de recursos, ele está avançando em todas as políticas estruturantes. Aí entra um fato político. O presidente tem que abraçar tudo isso, sintetizar numa ideia-chave, numa ideia. Como foi o Bolsa Família lá atrás, quando a grande prioridade era vencer a fome. E ele está faltando vontade. Ele está agindo, digamos, corretamente na parte geopolítica aí, mas parece que está faltando aquele gás lá, e está faltando uma orientação de quem deveria ser olhos e ouvidos dele para o mundo que é a Casa Civil, para mostrar o que tem que ser feito. Aí pegar esse conjunto de projetos, transformar numa ideia base e daí dar para o Sidônio lá. Exato. O Sidônio não vai fazer mágica. O estadista não é o Sidônio, é o Lula. O Sidônio vai poder mostrar o que efetivamente estiver acontecendo, né? E aí mostrar de maneira, enfim, efetiva, né? De maneira a tornar as ações do governo ações que obtenham respaldo popular e que com isso mesmo não só ganhem algum tipo de apoio na sociedade, mas também sirvam para reforçar a própria posição do governo. Inclusive na relação que ele mantém, por exemplo, com o Congresso, né? A gente viu recentemente todo aquele imbróglio envolvendo a não aceitação do ministério, né, por parte lá do deputado do União Brasil, já ia falar do PFL, né, mas é do União Brasil, e isso acontece, claro, porque você tem um governo que está em grande medida desprestigiado. Então, evidentemente, a comunicação, quando é capaz de mostrar o que o governo efetivamente entrega, ela dá mais força ao governo, inclusive para essa frente parlamentar, para essa frente congressual. Mas ela não vai solucionar todos os problemas. A milagre a comunicação não faz. Agora, um ponto dos mais importantes para a construção de uma identidade nacional, de um projeto nacional, para dar ideia da coesão e tudo, é a cultura e o futebol. Né? Sim. E aqui nós temos aí o futebol, o Ancelotti, até que você vê a opinião do Couto aí, do impacto do futebol na questão do próprio brasileiro. Eu tenho uma lembrança que, lá dos meus 8 anos de idade, aí, na Copa de 58, o Brasil querendo virar gente aí, e aquele complexo de fracassomania, que a gente tinha até na pelada que a gente fazia em frente de casa, lá você tinha o complexo da fracassomania. E no último jogo contra a Suécia marcou o primeiro gol. A gente foi para a casa do vizinho para ouvir pela Rádio Bandeirantes, Pedro Luiz e Edson Leite. Quando a Suécia marcou o primeiro gol, eu olhei, da altura dos meus 8 anos, eu olhei para os adultos todos com aquela ideia de novo. E daí o Didi vai lá, pega a bola no fundo da rede, põe embaixo do braço, vai marchando em direção ao meio-campo, acalmando todos os jogadores, dá um centro para o Garrincha, que faz uma baita de uma mágica lá, chuta fora. Olha, o efeito simbólico daquilo sobre o moral nacional, está faltando um sociólogo aí, um artista, um compositor, para entender o impacto que foi aquilo. Aquilo jogou fora todo o complexo de fracassomania. A partir daí era o Brasil da Bossa Nova, era o Brasil de Brasília, era o Brasil da Maristea Bueno, do Éder Joffre. Representa para o Brasil que é a tomada de Iwo Jima para os Estados Unidos na Segunda Guerra. Quando o Brasil foi jogar com a Alemanha lá na Copa, eu levei minhas caçulas num bar. Você está falando do 7-1? Eu falei, elas vão ver o que é curtir uma vitória brasileira num bar, que é o ambiente que mais reflete, o boteco, mais reflete o Brasil. Quando estava 3-1, uma delas dormiu na mesa. Eu falei, Bibi, o que você está dormindo aí? Não, pai, eu quero só acordar e alguém falar que eu estou tendo um pesadelo. Mas esse é um fator que pega o país inteiro aí, né? Um técnico italiano vai resolver? Olha, eu não sei se um técnico italiano, eu acho que um técnico bom, né? Eu acho que essa é a questão. Não sei nem se vai resolver, mas sem um bom técnico fica difícil resolver. Acho que essa é a questão. E a gente tem notado, né, que, enfim, talvez esteja faltando ao Brasil
uma geração de técnicos que sejam realmente técnicos antenados, modernos, capazes de lidar com, enfim, as novas situações que o futebol, no estágio em que ele se encontra, com muito mais preparo físico, com muito mais marcação, enfim, que ele vem produzindo, com muito mais velocidade, né. O futebol hoje é um esporte com muito maior velocidade do que era jogado, por exemplo, quando o Brasil foi campeão lá em 70, ou mesmo quando aquela seleção, né, que, enfim, foi campeã moral na Copa de 82, jogava, né. Ali você tinha muito espaço, muito menos velocidade do que tem hoje. E me parece que os técnicos brasileiros, talvez salvo uma ou outra exceção, têm tido muita dificuldade de se colocar nesse novo estágio. Talvez por problemas de formação, talvez por problemas de um certo hermetismo, né, a receber conhecimento que vem de fora. E acho que o que deixa claro, né, que a gente vem vivendo essa situação, é a presença crescente de técnicos estrangeiros no Brasil. E veja, eu não acho que isso é um problema em si mesmo. Eu acho bom ter esse intercâmbio, você receber novos, porque eles trazem para cá conhecimento que os nossos técnicos não têm tido. É bom ter, acho que esse parâmetro, né, que é fornecido pelos técnicos estrangeiros. É bom ter novas formas de treinar os clubes, de treinar os times, que esses técnicos estrangeiros trazem. E veja, a gente nisso atrás dos portugueses, atrás dos argentinos, né, e estamos meio parando por aí, né? Recentemente teve um boliviano aqui que foi treinar, acho que o Grêmio, né, que não deu muito certo, mas fora isso, vários técnicos estrangeiros têm vindo ao Brasil e mostrado um grau de competência significativo. Então acho que a vinda do Ancelotti se deve a esse tipo de coisa, né. As várias tentativas com técnicos brasileiros, nesse período recente após a saída do Tite, foram infrutíferas. É, o Diniz, eu acho que é um técnico, enfim, muito complicado, porque é um sujeito que tem ali um título com o Fluminense na Libertadores, mas se você pega a experiência pregressa dele posterior àquilo, é muito problemática, inclusive na seleção, né. O Dorival, que é um técnico que até tem um desempenho razoável em clubes, né, também foi um técnico, enfim, com resultados muito muito fracos na seleção brasileira. O Ramon, né, que é aquele sujeito que treinava a seleção olímpica e tudo mais, também se mostrou muito frágil quando resolveu treinar a seleção principal. E a gente sabe que o Ancelotti é um sujeito que tem um currículo recheadíssimo, né. 5 vezes campeões da Champions League, vários títulos nacionais, né, uma experiência em diversas escolas de futebol, né. Passou pela Espanha, passou pela Inglaterra, pela própria Itália, evidentemente, pela Alemanha, pela França. Ele passou pelas mais variadas, escolas do futebol europeu, né. E estamos falando aí, quando a gente fala em Itália, Alemanha, França e Inglaterra, todos países que foram campeões do mundo ao longo da sua história. A Inglaterra hoje tem a liga mais forte da Europa, né. A França não tem uma liga tão forte, mas tem apresentado um futebol importante. Então o Ancelotti é um sujeito que passou por todos esses lugares. Ou seja, é alguém que pode aportar um certo grau de conhecimento, de saber lidar com o time, que acho que outros, no caso técnicos brasileiros, até agora não se mostraram à altura. E aí não vem nenhum viralatismo, é que eu acho que a gente precisa realmente se atualizar, né. E talvez alguns mais jovens, técnicos da nova geração, o Felipe Luiz, que está no Flamengo, me parece fazendo um trabalho interessante, né, o Roger Machado no Inter, embora o Inter agora esteja vivendo uma má fase, aquele técnico brasileiro que treina no América do México, agora me foge aqui o nome dele, e que também tem tido um desempenho muito positivo por lá. Talvez alguns desses técnicos da nova geração possam, de fato, produzir algo novo, mas me parece que essa dos medalhões, dos já consolidados, não tem conseguido dar conta do recado. Para além, claro, de um certo fetiche que aparentemente o Edinaldo, né, o presidente da CBF, tem com relação ao Ancelotti, tanto que esperou esse tempo todo, né. Bom, eu não tenho conhecimento vasto aí do Couto aí em relação ao futebol atual. Eu desisti do futebol lá atrás aí, mas o que eu vejo aí também, um pouco é o complexo de Guardiola que tomou conta do futebol Hum. brasileiro. O pessoal tenta pegar o estilo Guardiola sem ter o conhecimento do Guardiola e acabou com muitas das características de improviso, de resolver situações que você tinha no Brasil. Eu não vejo mais o centroavante rompedor, que era uma característica brasileira, desde os grandes aí, Roberto Dinamite, até Reinaldo. Serginho Chulapa. Então, digamos, você perdeu essa característica também. Se você pega a seleção do Tele de 82, somos todos órfãos de 82, né? Era uma seleção que tinha talento individual fantástico lá, mas ele tinha armação, tinha defesa, tinha o pessoal que tinha os Clodoaldos da vida aí que garantiam
a defesa, né? Sim. Então você perdeu essa característica brasileira. E um outro aspecto aí, que é mais complicado ainda, é essa questão do comércio de jogadores. Você pega uma organização intrinsecamente corrupta há muito tempo, que nem a CBF. Uma convocação de jogador multiplica por 10 vezes o valor dele no mercado internacional. Uhum. E quando você vai ver a exportação de jogadores, todo dia você pega notícias lá, pô, jogo tal, lá foi um jogador tal brasileiro, Rafinha, Vinícius. Eles começam a surgir aqui e já levam para a Espanha, já tem salário, já tem escolinha. Eu tenho um amigo banqueiro que resolveu patrocinar um time no interior. Banqueiro, de banco de investimento aí. Não aguentou a barra pesada. Não aguentou a barra pesada. O comércio de jogadores é a maior lavagem de dinheiro que tem, assim como de influenciadores. Por quê? Porque você não tem como definir o preço do jogador. Qual é o preço do jogador? Essas cifras bilionárias aí, qual é o retorno que dá? Você não tem formas de análise. Então isso favorece enormemente a lavagem de dinheiro. Mas em outros lugares você tem que ter o retorno para a torcida, você tem que ter a vitória, você tem que ter a exploração comercial de todos os fontes do clube, das camisas, do clube mesmo. Mas aqui não, aqui você ficou realmente em cima de comércio de jogador. O grande negócio dos clubes é comércio de jogador. Então é complicado, né? Aí o futebol brasileiro, a arte, tudo vai para o vinagre, né? Vai para a Espanha. Ou para a Inglaterra, né? Cada vez mais. Bom, estamos chegando ao final aqui. Agradeço aí ao Cláudio Couto, agradeço aí ao pessoal que assistiu a esse Política na Veia aqui, um programa que é uma parceria da Carta Capital, do Fora da Política não há salvação do Couto e do jornal GGN. Um grande abraço a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço, Nassif. Abraço aí para todo mundo.